dia! Estamos aqui juntos para mais um cafezinho, um café com esquema, para a gente poder falar de um tema extremamente importante. Curiosamente, para a gente falar junto nessa sexta-feira sobre vulnerabilidade. Então, pega papel, caneta, porque a nossa aula de hoje vai ser ainda mais profunda. A gente vai fazer uma viagem para o nosso centro de angústia, de memórias difíceis. A gente vai fazer uma viagem para o nosso centro de dor, né? E aí é claro que essa é uma viagem difícil, essa é uma viagem que pode eventualmente doer um pouquinho. Essa é uma live, não é, para estudantes e profissionais de psicologia, mas é também uma live aberta. Então, se por acaso alguém aqui sentir algum tipo de desconforto ou achar que doeu demais, talvez seja também o momento de voltar à sua própria psicoterapia, de refletir um pouco mais sobre o que está acontecendo, porque fazer uma viagem até a nossa vulnerabilidade exige muita bravura, né? Exige muita coragem. Então, é chegado o momento da gente falar sobre isso. Vou pedir que vocês partilhem a live, porque nada como acompanhar ao vivo uma reflexão como essa. E quero começar falando que eu subverti um pouquinho a votação, né? Vocês tinham escolhido vulnerabilidade em nível dos esquemas. Mas eu decidi também que a gente pode falar sobre vulnerabilidade como um modo. E aqui eu quero começar falando sobre isso, né? A gente tem um esquema de vulnerabilidade, mas especialmente hoje eu resolvi fazer uma reflexão sobre como é que a gente sente a nossa vulnerabilidade. E aqui a gente tem um conceito de modo. O que é um modo? O modo tem a ver com a apresentação emocional que a gente tem quando um determinado esquema é ativado. Então, pensa comigo. Vocês aqui já foram em um funeral? Já viram como muitas vezes, né, a família que perdeu o seu ente querido tá chorando numa tristeza inconsolável, que às vezes a gente olha e diz assim, nossa, aquela pessoa parece que tá chorando como uma criança, né? Tá chorando sem parar, tá chorando que quase perde o fôlego. E o que a gente tem realmente, esse é um modo que a gente vai chamar dentro da terapia do esquema como modo criança vulnerável. Por que a gente vai falar do modo criança vulnerável? Não é só porque parece que a pessoa está ali chorando, está num sofrimento tão cru que lembra uma criança, mas tem a ver com um sentimento, um centro de dor que é comum a todos nós. Eu tenho, você tem, qualquer ser humano tem. É como se fosse um centro emocional das nossas memórias angustiantes, daquilo que dói, né? E aí, quando a gente aciona esse modo, essa maneira de estar no mundo, é avassalador, que inclui sentimentos de solidão, de desespero, de se sentir inferior, de se sentir humilhada. E aí, esse centro de dor, ele nos compõe. Todos nós temos. É por isso que quando a gente fala da nossa vulnerabilidade, a gente está falando também de um elemento comum de toda a humanidade. E nesse momento, quando a gente está na clínica, né, e o paciente ou a paciente, ela apresenta esse tipo de colocação, esse tipo de dor, a gente para tudo que está fazendo. Porque a nossa principal função é acolher, validar e defender a vulnerabilidade. Agora, claro,
Imagina que a gente está falando do centro de angústia, das memórias mais difíceis que a gente tem. A maior parte das pessoas vai fazer de tudo, consciente ou inconscientemente, para não entrar em contato com a dor. É aí que a gente tem os estilos de enfrentamento, né? Muita gente vai se desligar, vai fazer de tudo para não entrar em contato com isso, vai assistir, maratonar várias vezes séries na TV, vai escolher passeios super estimulantes, vai comer em excesso, vai ficar se envolvendo com uma outra pessoa e assim por diante. Vai fazer de tudo para se distrair na vida. Pode até lutar contra, né? Se a minha vulnerabilidade está associada, por exemplo, a um esquema de fracasso, de que eu não vou conseguir as coisas, há quem hipercompense para não entrar em contato com a dor, luta contra ela e vai tentar, não é, aumentar o seu desempenho, vai tentar estudar 2, 3, 4, 10 vezes mais do que o esperado. A gente tem a resignação, a rendição. É quando muitas vezes a pessoa se entrega à dor. Quando ela pensa, eu não tenho mais escapatória. Só me resta isso, eu vou ser assim para sempre. E aí a gente tem os casos mais graves, inclusive, de depressão, de comportamento suicida. É difícil, né? O maior objetivo que a gente tem na terapia do esquema é validar, acolher e defender o modo criança vulnerável. É perceber, junto com o nosso paciente, quais são as estratégias que ele utiliza para dar conta dessa dor. Será que ele evita? Será que ele hipercompensa? Será que ele se rende à dor? Esses são os estilos de enfrentamento. Porque a dor que a gente sente hoje, ela não começou só hoje. O modo criança vulnerável também tem um lugar no nosso caminho, também teve aí a sua função. E que remonta à nossa própria história de vida. A gente chama de criança vulnerável porque é uma apresentação emocional inata. Todos nós temos. Agora, algumas pessoas conseguem reconhecer melhor onde dói e outras acabam dissociando, né? Outras acabam tendo tanto medo ou dificuldade que não conseguem acessar isso. Então, se a gente fosse pensar, papel e caneta na mão, né? O que seria o oposto da vulnerabilidade em nível de apresentação emocional? O oposto da vulnerabilidade é quem se apresenta arrogante. Quem apresenta-se como se nada no mundo fosse alcançar ou doer. O contrário da vulnerabilidade é a prepotência. É se colocar como invencível. Mas, curiosamente, e cá entre nós, isso não é segredo para ninguém, mas bem aqui cá entre nós, a gente sabe que não existe ninguém invencível por aí, né? Que não existem homens de ferro por aí. No máximo, isso é uma armadura. Então, nós aqui, terapeutas do esquema, a gente não vai cair nessa armadilha. Porque a gente sabe que quanto mais forte é a armadura, quanto mais forte a pessoa tenta aparentar ser por fora, mais mole ela é por dentro. Mais frágil ela é por dentro. Mais doída ela é por dentro. Ela tenta parecer forte, mas a gente não cai nessa armadilha. Inclusive, essa é uma perspectiva importante para quem vai tratar, por exemplo, pessoas com transtornos de personalidade narcisista. Mas o fato é que o nosso modo criança vulnerável lembra essa imagem que eu falei no início. Quase como se a gente estivesse em um funeral e a gente parasse um momento para observar a família. Aquele choro inconsolável, aquela dor crua, aquilo que parece não ter remédio, não parece ter jeito, como é difícil. Ali é o modo criança vulnerável. Todos nós temos. Todos nós temos. Então, para a gente conseguir desenvolver um bom tratamento psicoterápico, para que a gente consiga perceber isso, o primeiro ponto, sabe qual é? É que nós, psicólogas, estejamos também em dia com o nosso trabalho pessoal. Que a gente consiga lidar melhor com o nosso modo vulnerável, porque senão, quando a gente se depara com alguém
na vulnerabilidade dela, aquilo se torna insuportável para nós. Aquilo acaba se tornando uma sobrecarga para nós. Porque se eu não consigo lidar com a minha própria vulnerabilidade, quando eu tô de cara com alguém que tá vulnerável, a primeira coisa que eu vou falar é: não chora não. Eu vou fazer de tudo para distrair aquela pessoa. Eu vou fazer de tudo para tentar alegrar aquela pessoa, sem, no entanto, promover cura, promover terapêutica propriamente dita. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo para vocês? E é aí que a gente tem uma das maiores falhas em nível de condução clínica. Por quê? Se nem os psicólogos conseguem lidar com a vulnerabilidade da outra pessoa, como é que ela vai aprender a cuidar, a curar as suas próprias feridas? Né? Obrigada, Thaís, está fazendo sentido, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que estar muito em dia com as nossas dores. E é nesse momento que eu gostaria que a gente também fosse pensando com o nosso paciente, especialmente pacientes graves, né, que apresentam comportamento suicida, que já tiveram algum tipo de tentativa, né, ou comportamento autodestrutivo. A gente precisa não só acolher emocionalmente, mas a gente precisa fazer um plano de segurança. E o plano de segurança envolve não só um plano de segurança em nível de suicídio, mas um plano de segurança de quando a nossa vulnerabilidade ela é acionada. Então, papel e caneta na mão, vamos lá. Primeiro ponto é: como é que você se sente quando entra no modo vulnerabilidade, nesse modo criança vulnerável? Estão fazendo aí? Estão anotando as perguntas? Como é que você se sente? Né? E aí a gente tanto vai direcionar em nível de emoção: eu me sinto solitária, eu me sinto humilhada, eu me sinto que eu não sou digna de amor, né? Eu me sinto inferior, eu me sinto rejeitada, eu me sinto abandonada, eu me sinto frustrada. Como é que você se sente quando entra no modo vulnerabilidade? E como é que isso aparece no teu corpo? Eu sinto vontade de chorar, eu choro desesperadamente, eu me torno impulsiva, eu vou logo comer alguma coisa, eu vou tomar um banho, eu gasto mais do que eu posso. O que você faz quando o modo vulnerável também aparece, né? Como é que você se sente? Como é que está o teu corpo? O que você faz? Como é que você se sente? Como é que está o teu corpo? E o que você faz? Próxima pergunta. Próxima pergunta: quais são as situações em que você percebe que esse modo é acionado? Né? A Thaís está dizendo aqui: eu me sinto um pouco de cada, frustrada, solitária. Perfeito. Se você percebe, então, né, Thaís, assim como os nossos pacientes também, que são muitas emoções diferentes, né, que se interligam, mas são muito diferentes também, né? Solitária quer dizer que não pode contar com ninguém. Frustrada que a gente não consegue lidar com algum tipo de perda ou algo que foge do nosso controle, né? Então, tenta ir separando, porque é muito provável que a gente tenha diferentes gatilhos para essas emoções. Exemplo, você pode inclusive ir dando nomes aos modos. É assim que a gente trabalha na clínica, a gente vai dando nomes aos modos, porque aí facilita que o nosso paciente ele comece a integrar um pouco melhor essas diferentes partes dele, essas diferentes emoções que parecem assim muito misturadas. Então, a gente precisa ir dando nomes a essas diferentes partes para depois integrar. Isso facilita não só que o paciente tenha mais consciência sobre a maneira emocional que a dor se apresenta para ele, mas permite, inclusive, que esse modo, essa apresentação emocional se torne egodistônica. O que é isso? Né? Muitas vezes a gente acha que a gente é assim. Isso me dói muito e ponto final. Eu sou assim. Isso faz parte da minha personalidade, né? Parece que isso veio inscrito no meu DNA. E não é bem assim. A gente, quando vai dar um nome, então a gente percebe que esse é um modo que se ativa. É uma emoção que fica mais à flor da pele. Mas que não necessariamente eu sou
essa emoção. Eu sinto essa emoção, mas eu também posso mudar. Eu posso cuidar da minha dor de uma maneira diferente. E é sobre isso que a gente precisa ensinar mesmo para os nossos pacientes. Mas antes a gente tem que saber cuidar das nossas feridas, para que quando a ferida do outro sangre, eu não me desespere, eu saiba fazer os primeiros socorros, eu saiba cuidar, né? Então, quando você pensa assim, como é que você se sente quando esse modo vulnerável ele é ativado? Se você sente muitas emoções, como inferior, humilhada, solitária, frustrada, tenta pensar então uma resposta para cada uma delas. Quando eu me sinto, cada uma dessas formas, né? Quando eu me sinto solitária, certo? Quando eu me sinto solitária, abandonada, rejeitada, o que isso se apresenta no meu corpo? Quando eu me sinto solitária, eu tenho muita vontade de chorar, o meu olho dói, minha dor de cabeça, eu sinto um aperto no peito, eu sinto alguma coisa no meu estômago. Como é que eu sinto o meu corpo? Certo? E o que eu faço? Quando eu tô triste assim, o que eu faço? Eu ligo para alguém, eu como um bolo inteiro, eu vou pra academia, vou malhar e vou tentar me distrair, eu ligo Netflix e vou maratonar qualquer coisa. O que você faz? Para cada emoção, tenta pensar então, solitária, o quê? Como é que eu sinto isso no meu corpo? O que eu faço? Porque a próxima pergunta, e isso vale para nós em nível de autoterapia, e isso vale como um plano de segurança para também o nosso paciente. Então, quais são as situações gatilho? O que acontece? O que precisa acontecer para que o meu centro de dor seja tocado? É quando eu recebo uma crítica no meu trabalho? É quando eu brigo com o meu companheiro, com a minha companheira? É quando eu recebo uma nota ruim numa prova que eu fiz? É quando um paciente abandona a terapia? O que acontece que faz com que você tenha essa resposta emocional tão forte, tão intensa, né? A Geisa diz assim, como identificar a origem da rejeição e como gerenciar esse sentimento? A gente vai chegar lá. Porque antes da gente ir para a origem, Geisa, a gente também precisa cuidar para que o paciente fique estabilizado, né? Então, antes, para a gente ir na origem, para a gente fazer essa viagem mais profunda, o paciente precisa reconhecer que ele está nesse modo vulnerável. Sabe por quê? A maior parte dos nossos pacientes vai fazer de tudo para evitar contato com a dor. Vai dizer, não, isso aí faz parte, isso aí é besteira, para que eu vou falar sobre isso? Para doer mais ainda? Não, eu vou trabalhar, que é o melhor que eu faço. Eu vou lavar uma trouxa de roupa. E é claro que continuar as atividades da vida diária tem a ver com um processo que é importante, mas olhar com atenção e sensibilidade onde dói é o primeiro passo para a gente cuidar de uma ferida, né? Eu preciso saber qual é a profundidade da ferida, eu preciso saber se ela está sangrando ou não, se ela está infeccionada ou não, porque isso vai direcionar aquilo que eu vou fazer com essa ferida, né? Então, o primeiro passo é quais são as situações de gatilho. E um exercício, né, Geisa, que é muito simples e que aí sim dá para eu fazer aqui, né, com vocês, pensar um pouco melhor nas origens, a gente vai trabalhar com técnicas de imagens. Obviamente que a gente tem também alguns inventários, né, especialmente o inventário de modos, que vai facilitar com que o nosso paciente, né, é um inventário de modos, tem a ver com um questionário que o paciente vai analisar cada frase e vai marcar de 1 a 6, sendo 1 não me identifico, 6 me identifico completamente. A gente tem um recurso mais objetivo que ajuda nisso. Mas a gente tem recursos com trabalho com imagens, que tendem a ser muito terapêuticos, mesmo no primeiro momento que a gente faz, quando está na fase de avaliação na terapia. Por quê? Porque traz um nível de insight muito alto, né? Mas o foco na mudança, ele vai acontecer na segunda fase da terapia, né? Depois que o paciente já aprende bem sobre os seus modos, especialmente o modo criança vulnerável, quando ele sabe onde é que dói no corpo e quando ele já tem um certo plano para cuidar da própria vulnerabilidade, para cuidar da própria criança vulnerável, né? Então, quando?
eu me sinto vulnerável, o que que eu faço? Se eu vou e peço um McDonald's como um bolo inteiro, eu preciso perceber que esse meu comportamento é disfuncional. Que eu vou estar aí tentando me distrair, estimulando com outra coisa, com açúcar, com chocolate, com não sei o quê, e eu não vou conseguir cuidar da minha ferida. Eu não vou conseguir curar a minha vulnerabilidade com isso. Percebe? Então, quando a gente faz esse primeiro exercício, essas primeiras perguntas, que são também exercícios de autoterapia, o paciente ele começa a ter mais noção sobre aquilo que dói. E o que ele pode fazer? Quando ele sente dor, emocionalmente falando, ele pode, se nota que tem uma respiração mais acelerada, ele pode fazer um exercício de respiração. Ele pode acalmar um pouquinho mais. Mas um exercício que é fabuloso e que eu gostaria de fazer agora com vocês, também tem a ver, sempre vai começar com alguma preparação de se sentar confortavelmente na cadeira, de tomar algumas respirações profundas, pelo menos 3, com os olhos fechados, e que, conectada a essa dor emocional, a essa sensação que aparece no corpo, que a gente possa trabalhar a origem é isso. Com essa sensação muito viva, de olhos fechados, tente buscar na sua memória a mais antiga que puder, aquela que você era, sabe, menorzinha, mais criancinha possível, bem pequenininha mesmo. Quanto menorzinha você for, melhor nesse sentido. Então, fecha os olhos, se concentra nessa dor e volta no tempo. Volta lá atrás, o máximo que você puder lá atrás na tua história de vida. E aí, tenta buscar, eu vou te direcionar agora um pouco, tá? Tenta buscar uma memória a mais antiga possível, a mais remota possível, de quando você era menorzinha. Uma memória que você sentiu isso com o seu pai. Sem tantos pensamentos, sem tantas frases na cabeça, nessa sensação. Volta lá. Que experiência você teve com o seu pai? E aí, com o nosso paciente, a gente vai buscando as origens, Geisa, inicialmente com esse trabalho de imagens. E aí a gente vai fazer com o pai, a gente vai fazer com a mãe, a gente vai fazer, se a pessoa tiver sido cuidada por outra figura de referência, que seja, não é, com a avó, com o avô, outras figuras importantes, né, o tio, a tia, figuras que para o paciente são figuras significativas, com os seus irmãos ou com a sua irmã. Volta aí. Volta, de olhos fechados, com a imagem que vem à tua cabeça. E aí, claro, com o paciente a gente vai fazer uma de cada vez. Vamos começar com o exemplo de hoje. Nessa imagem que eu pedi que vocês buscassem na memória mais antiga possível, dessa vulnerabilidade, dessa dor com o pai. Como é que você tá? Você criancinha, né? Você, Geisa vulnerável. Geisa solitária, Geisa que dói, né? Como é que você tá? Tente fazer essa viagem, você adulta, olhando para você pequenininha. Como é que você tá? Você tá sentadinha, tá chorando? Tá irritada? Como é que você tá? E agora, conectada com a tua parte mais saudável, a tua parte mais madura possível, o que você pode dizer para você pequenininha? Como é que você pode cuidar dessa criança? O que ela está precisando? E aí, curiosamente, quando a gente faz esse exercício e a gente vê a gente pequenininha, aquela angústia que a gente não sabia dar o nome, geralmente vem. O que ela precisava de segurança. Ela precisava se sentir amada, ela precisava de um abraço, ela precisava de uma palavra de orientação, ela precisava que alguém a defendesse pela violência que ela sofreu, do abuso que ela sofreu.
Porque quando a gente é muito pequeno e a gente passa por situações de insegurança, de desconexão, de rejeição, é como se o nosso cérebro ele ficasse mais sensível, inclusive a essas situações, né? Eu expliquei uma vez para uma adolescente assim, para ela fez muito sentido, daí então eu repito essa explicação. É quase como se as experiências que a gente tivesse quando a gente era criança fossem formando um certo algoritmo de como é que a gente percebe o mundo. Os esquemas são isso. E quando um esquema é ativado, esse modo emocional também é ativado. Então, o que você pode dizer para a tua criança pequenininha? Veja, esse é um exercício de imagens que já favorece inicialmente a identificação da sua dor, das origens e já começa um certo cuidado, né? O que você pode dizer para ela? O que você pode cuidar? O que ela precisa? Diz para ela. Eu sei que está doendo aqui. Eu sei que isso foi injusto com você. Veja como ela tá. Valide a criança e acolha. Eu tô aqui com você agora. Você não merecia ter passado por isso. Não é justo que você tenha sofrido isso. E eu tô aqui hoje para cuidar de você. Porque, inclusive, eu preciso cuidar de você para que essa ferida pare de sangrar, para que ela estanque. Eu tô aqui. E não vou te deixar mais passar por isso. Porque você me compõe, você é minha história de vida. Eu tô aqui e vou cuidar. E a maneira como a gente defende a nossa vulnerabilidade é importante. Eu tô aqui e vou cuidar de você. Porque minha vida também depende disso. Eu preciso estar bem juntinho de você. Você vai crescer, você vai se tornar uma adulta forte, madura. Diz como é que você tá. Diz como você conseguiu sobreviver esses anos. Mas que não precisa mais ficar sobrevivendo. Você já é madura. Você agora já tem forças para reagir sobre isso. Dê um abraço bem forte na sua vulnerabilidade. Mas um abraço mesmo. Se você estiver em trabalho com imagens, cruza os braços assim, aperta, aperta, aperta. E depois que você tiver assim, contato, se despede da tua criança. Você não precisa mais passar por isso. Porque eu tô aqui com você. E aí sim, quando ela estiver calma, você volta pra cá. Esse é um passo na avaliação. Quando a gente entra na fase de mudança da psicoterapia, aí sim a gente tem um foco na mudança, no tratamento propriamente dito. Essa é uma técnica inicial para a gente conhecendo as origens. É bem forte, né, Wanda? Eu sei. Como é que foi para vocês? Eu sei que essa é uma viagem inicial, mas pode ser muito dolorida, né? Principalmente se é a primeira vez ou uma das primeiras vezes que a gente aciona o nosso modo vulnerável. Assim, né? A Wanda diz, eu vou escrever essa live toda e praticar. Como a psicologia é linda. É muito bonita, né? Porque quando a gente cuida da nossa criança, a gente não está só acolhendo essa emoção. A gente está reescrevendo o sentido na nossa história. Não precisa doer de maneira tão visceral. Eu não preciso sofrer a vida inteira por isso. O que vocês acharam dessa técnica de imagens? É uma técnica inicial, né? A gente faltam 10 dias, inclusive, para a nossa imersão. Está chegando, dia 15, a gente tem a aula inaugural sobre como promover experiências emocionais corretivas. E aí sim, a gente tem um foco maior na mudança. E claro, quem realmente estiver comprometido com essa nova abordagem, com essa nova forma de tratamento,
para pacientes graves ou pacientes que, obviamente, não mudam com uma planilha, não mudam porque escreveram no Excel. Aí sim, o nosso foco é realmente onde dói, para curar na origem. A nossa vida pode ser bem diferente, não é? Maravilha, Amanda. Ok. Gente, chegamos ao nosso finalzinho de hoje. Amanhã a gente tem mais café com esquema, café com modos, porque a revolução, ela é silenciosa. Ela acontece assim, aos pouquinhos, quando você decide se curar e decide ser diferente, né? É assim que a gente precisa passar segurança, conexão para os nossos pacientes. Acolha a sua vulnerabilidade. Amanhã, 7h30, a gente está junto de novo. Vamos ver quem está realmente comprometido com a clínica integrada. Então, um beijo para vocês e amanhã de manhã, mais café com esquema, combinado? Tchau, tchau, gente!